Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Coloquemos nesta celebração todas as nossas intenções. E aqui estão na caixinha. Neste terceiro dia do Tríduo, celebramos a vigília de nosso padroeiro São João Batista, com o lema: A vocação de São João Batista. A vocação de São João Batista consistia em preparar o caminho do Messias, convidando as pessoas ao arrependimento sincero dos pecados através do batismo. A mensagem estava enraizada no julgamento e no juízo final, quando Deus que viria no futuro. Assim como João Batista viveu sua vocação, assumindo o compromisso de preparar o caminho para o Senhor, fica uma pergunta para nós: qual a nossa vocação? O chamado de Deus, todos nós recebemos. Somos escolhidos primeiramente à vida, em seguida a uma missão, nesta vida, que consiste no compromisso em manter vivo o ensinamento e o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Respondendo a este testemunho, assumindo uma destas vocações, matrimonial, sacerdotal e religiosa ou laical. Continuemos com o canto. Um dia na Galileia, um homem chamado João falava com ternura de amor aos seus irmãos. Falava com ternura de amor aos seus irmãos. Seu rosto resplandecia a paz que ele trazia. Fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. Às margens do Jordão, João batizava o povo, dizendo que Deus viria instaurar um reino novo. Dizendo que Deus viria instaurar um reino novo. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. Ele vai ser grande diante do Senhor. Desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo, e muita gente se alegrará com seu nascimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos para celebrarmos esta Eucaristia. No dia de hoje temos a alegria de celebrar este terceiro dia do Tríduo, a missa da vigília da solenidade de São João Batista, padroeiro da nossa paróquia. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Olhando a João Batista, a sua vocação, o modo como ele correspondeu a esta vocação em sua missão, por vezes reconhecemos que nós não correspondemos
ao nosso chamado. Por vezes falhamos em nossa missão, em nossa vocação, reconhecendo assim as nossas falhas, mas confiando na misericórdia do Senhor, vamos pedir perdão para bem celebrarmos estes santos mistérios. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus, Todo-Poderoso no amor, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Gratos a Deus pelo dom da sua misericórdia, celebrando São João Batista, celebrando a vida da nossa paróquia, vamos cantar o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado
pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Apresentemos ao Senhor as nossas intenções que trazemos em nosso coração nesta noite para celebrar esta Eucaristia. Com as intenções que foram lidas, estão diante do altar. Rezemos sobretudo pelas nossas vocações, cada um no seu chamado, para que possamos corresponder à graça de Deus. Rezemos por todas as vocações no seio da igreja. Rezemos pela nossa comunidade, a nossa paróquia, as suas pastorais, movimentos, essa diversidade de dons, de carismas, de vocações, para que possa sempre corresponder à graça de Deus e dar testemunho do Evangelho. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que vossa família siga pelo caminho da salvação e, atenta às exortações de São João, o precursor, chegue com segurança ao Redentor que ele anunciou. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos nos assentar com atenção, vamos ouvir a palavra de Deus. Leitura do livro de Jeremias. Nos dias de Josias foi-me dirigida a palavra do Senhor, dizendo: Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Disse eu: Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, sou muito novo. Disse-me o Senhor: Não digas que és muito novo. A todo a quem eu enviar irá, e tudo o que eu te mandar dizer dirás. Não tenhais medo deles, pois estou contigo, para defender-te, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a boca e disse-me: Eis que ponho minhas palavras em tua boca. Eu te constituí hoje sobre povos e reinos, com poder para extirpar e destruir, devastar e derrubar, construir e plantar. Palavra do Senhor.
Desde o seio maternal, sois o meu amparo. Desde o seio maternal, sois o meu amparo. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre. Porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Escutai-me a minha voz, vinde salvar-me. Desde o seio maternal, sois o meu amparo. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Desde o seio maternal, sois o meu amparo, porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse. Desde o seio maternal, o meu amparo. Desde o seio maternal, sois o meu amparo. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Desde o seio maternal, sois o meu amparo. Desde o seio maternal, sois o meu amparo. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Esta salvação tem sido objeto das investigações e meditações dos profetas. Eles profetizaram a respeito da graça que vos estava destinada. Procuraram saber a que época e a que circunstância se referia o Espírito de Cristo, que estava neles ao anunciar com antecedência os sofrimentos de Cristo e a glória consequente. Foi-lhes revelado que, não para si mesmo, mas para vós, estavam ministrando estas coisas que agora são anunciadas a vós, por aqueles que vos pregam o Evangelho em virtude do Espírito Santo enviado do céu, revelações essas que até os anjos desejam contemplar.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Ao ouvir tua voz, nosso coração se encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele conduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, com alegria que estamos celebrando esta Eucaristia, celebrando a solenidade, a vigília da solenidade de São João Batista, celebrando o padroeiro da nossa paróquia. Temos como tema desta liturgia a vocação de São João Batista. E é muito significativo, sobretudo pensando que a vocação primeira de todos nós é a vida. Nós celebramos o nascimento de São João Batista. Vocês sabem que os únicos santos que celebramos o nascimento é São João Batista e quem? Maria. E Jesus, óbvio, né? O Natal de Jesus,
a natividade de Maria e a natividade, o nascimento de São João Batista. De nenhum outro santo nós celebramos o nascimento. Geralmente celebramos o santo no dia da sua morte, inclusive, que é o nascimento para a eternidade. Essa é a tradição da igreja. Mas de João Batista celebramos o seu nascimento. Por quê? Qual o fundamento disso? O que ouvimos na Escritura. Aquilo que é dito, desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. E óbvio, em São João Batista temos um marco na história da salvação. Ele é o último dos profetas da antiga aliança e ao mesmo tempo já anunciando e estando presente na nova aliança, apontando o Messias, o Cristo Senhor. Por isso, ele é grande entre os profetas, né? E marca, portanto, né, do Antigo para o Novo Testamento. E a igreja celebra isso desde o seu nascimento, repleto do Espírito Santo desde o seu nascimento. E celebrar o nascimento de João Batista diz muito para nós, porque expressa uma verdade de fé para a igreja e que ela defende a sacralidade da vida. A sacralidade da vida. Desde o início, a vida é sagrada. A primeira vocação que nós temos, que nos é dada, é a própria vida. Por isso é interessante a primeira leitura do profeta Jeremias. Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Isso dito com relação a Jeremias, mas que também diz a todos nós, diz a João Batista e a todos nós. Nós contemplamos tudo que São João Batista fez em sua vida, apontando para Jesus, mas isso não seria realidade sem o seu nascimento. Sem o seu nascimento. E diante do fato de que o nascimento dele e de todos nós é um grande mistério. A vida, aqui nós contemplamos, é um dom. Também para nós, podemos dizer que é dito o que lemos no profeta Jeremias. Antes de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio da tua mãe, eu te consagrei, eu te amei. Nós, portanto, somos frutos também do amor de Deus, desde toda a eternidade. Não somos frutos do acaso. Não importa como aqui chegamos, por tantas circunstâncias, né? Mas não somos frutos do acaso. Somos realidade de um mistério que nos antecede, o mistério de Deus. O mistério de Deus é o fundamento da nossa vida, nas diversas circunstâncias através das quais a gente nasceu. Mas antes disso, estamos sustentados desde toda a eternidade no mistério de Deus. Então, também para nós, esta verdade. E mesmo aquilo que é dito mais adiante, né? Eu te fiz profeta das nações. Talvez a gente possa pensar, não, profeta é João Batista, Jeremias, né? Eu não, né? Quem sou eu? Todos nós, pelo batismo, a igreja reconhece, somos sacerdotes, reis e profetas. Todos nós. Portanto, fomos constituídos desde toda a eternidade para sermos profetas. E o que é o profeta? É aquele que profere palavras da parte de Deus. Proferir também tem a ver com apontar para ir adiante, e ir adiante nos caminhos do Senhor. É o que João Batista irá fazer com a sua vida, né? Apontar os caminhos do Senhor.
preparar e apontar os caminhos do Senhor. Também nós, então, podemos ser profetas, proferir palavras da parte de Deus, antes de tudo com a própria vida. Então está ao nosso alcance, e como ouvimos, fomos constituídos desde toda a eternidade para sê-lo, para sermos profetas. Que João Batista nos inspire, e olhando para ele, né, essa certeza de que o que sustenta a nossa vida é um mistério que nos antecede, e um mistério de amor. Na segunda leitura, São Pedro vai dizer, né, falando aos cristãos: sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem o ver, nele acreditais. Isso é fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. E aqui se descortina, né, justamente esta fé num mistério maior, num mistério que nos antecede, o mistério de Deus, né? Nele encontramos salvação. João Batista viveu esse mistério, preparando os caminhos do Senhor, né, e apontando o Messias. Ele nem o conhecia, né? Ele nem o conhecia. Quando Jesus vai para ser batizado, né, então ele aponta aquele que ele diz: eu não sou digno nem de me abaixar para amarrar as sandálias dos seus pés, né? Quando perguntavam se ele, João Batista, era o Messias, não. Há alguém que é maior do que eu, que é anterior a mim. É preciso que eu me abaixe, né, para que ele, né, se levante, que eu diminua para que ele cresça. Ou seja, João Batista, desde o mistério do seu nascimento, como dom, e de fato nós vamos ouvir no Evangelho que o seu nascimento é um prodígio. Isabel e Zacarias, que não podiam e não tinham filhos, mas por uma graça de Deus, nasceu João. Mas esse prodígio aponta para um sinal mais profundo, que é o fato, e que isso toca a todos nós, mesmo que o nosso nascimento não tenha sido um prodígio, mas o fato de que é um prodígio, sim, da misericórdia, da graça e do dom de Deus. A nossa vida, de novo eu digo, se sustenta num mistério maior que nos antecede. Somos frutos da graça de Deus. E João Batista tem isso bem claro, mais ainda por sua história, que ele devia conhecer, né, as circunstâncias do seu nascimento. É dom e graça de Deus, de alguém, de algo que é maior do que eu, de um mistério. Eu sou fruto deste mistério. E a vida dele aponta para esse mistério, que é maior do que ele. Não sou eu o Messias, não sou eu o centro. É Deus. E esse Deus que agora se encarna em Jesus, que se manifesta em Jesus, o qual João Batista aponta, né? O Cristo, o Senhor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós somos privilegiados diante de João Batista. Ele nem sequer conhecia Jesus, né? De repente começou a ouvir falar, mas aponta para ele: nós conhecemos Jesus. Conhecemos a sua paixão, morte e ressurreição. Talvez o quanto João Batista não gostaria de ter contemplado este mistério. Ele partiu antes, né? Mas cumpriu a sua missão e nos mostrou como nós, então agora já conhecendo o Cristo, devemos ser profetas, devemos buscar viver a nossa vocação, a partir da graça, do dom que nos é dado, a nossa vida, que não nos pertence, é dom e graça de Deus, e a partir disso tantas vocações, né? A partir dos dons que cada um tem e traz à comunidade. E algo também profundo a gente pode dizer na vida de São João Batista. Nós ouvimos que ele nasceu de Zacarias e Isabel. Zacarias era um sacerdote. João Batista, sobretudo como primogênito e unigênito de Zacarias, ele devia ter sido um sacerdote. No tempo de Jesus, né, de João Batista,
o sacerdote era sempre filho de outro sacerdote. Quem não fosse da linhagem não podia ser sacerdote. E quem era da linhagem tinha que ser sacerdote. Portanto, se a gente pensar, num certo sentido, a vocação de João Batista já estava traçada. Ele deveria ser sacerdote. Onde deveríamos encontrar João Batista? No templo. Mas onde nós o encontramos e o encontraremos? No deserto. João Batista rompe com o sacerdócio da antiga aliança. De alguma forma ele já aponta para a nova aliança, mas a gente pode pensar, João Batista não viveu a sua vocação a partir de algo que estava determinado, nem mesmo pelo seu pai e a sua linhagem. Ele deveria ser sacerdote. Ele não foi. Foi para o deserto, voltou, ao sentido da aliança com Deus e apontou para o mistério maior de Cristo. E nele nós contemplamos que a sua vocação não dependia nem da linhagem, nem da vontade do seu pai, mas da sua liberdade e da graça de Deus. Como não pensar que assim deve ser toda a vocação? Qual o fundamento da nossa vocação? A vontade de outro? A determinação de outro? Não. Ela deve estar fundada na graça de Deus, no chamado de Deus e na nossa liberdade. Em todas as instâncias da nossa vida, mesmo profissional, quantas vezes, acho que é muito natural, às vezes o pai quer colocar meio ali, a vocação do filho, por amor às vezes, por achar que era o melhor, isso é muito comum, Às vezes o filho cresce, não é bem isso que eu quero, Às vezes tem um pouquinho de complexo, às vezes pode ser que sim, Às vezes a gente vê que acontece, O filho segue, mais ou menos, a vocação do pai, tudo é possível, mas deve ser na sua liberdade e diante da graça de Deus. E como não pensar também na comunidade? A nossa vocação enquanto cristãos na comunidade de fé não deve depender de outras instâncias. A nossa vocação não tem como fundamento o padre, uma pessoa ou outra. Eu não estou aqui por causa do bispo, do ministro provincial, do pároco, do outro frei, de um ou de outro, como vocês também não participam e não devem participar da Eucaristia por causa desse padre, aquele, ou participar das pastorais por causa... Não. Qual é o fundamento da nossa vocação? Deus, o Cristo. Aí podemos dizer, sim, a minha vocação não é por causa do padre, do bispo, de X, Y, Z, mas é para e com, é para os outros e com os outros, mas a partir de Deus. Se a gente tem isso claro, às vezes diante, porque claro, a comunidade de fé às vezes também tem atritos, divergências. Agora eu não vou mais, porque por causa disso ou daquilo. Mas onde está fundada a nossa vocação? Em Deus. Se a gente tem isso claro, nada nos abala, nada nos afasta, em todas as instâncias, na comunidade, mas em todas as instâncias da nossa vida. E em Cristo e em Deus a gente vai aprendendo o perdão, a misericórdia, os dons em comum, o serviço que vai nos ajudando a caminhar e a viver a nossa vocação e a nossa missão. João Batista cumpriu a sua missão muito bem realizada, com muitas dificuldades também, muitas incompreensões, mas foi fiel até o fim, por Deus, pelo Senhor, apontando Cristo, com firmeza, que Ele também nos inspire a essa firmeza em nossa vocação, em nosso caminho, na comunidade de fé, apontando sempre para o Senhor. Então a nossa vocação não é para nós, não é em função de nós mesmos, é em função do Cristo, que a gente diminua e Ele cresça. Sempre apontar o Cristo e preparar assim, os caminhos para o Senhor, em nosso coração, em nossa comunidade, em nossas famílias. Que João Batista nos inspire e interceda por cada um de nós, pela nossa comunidade de fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes neste Deus misericordioso, elevemos a Ele nossas preces, e a cada prece vamos rezar juntos. Por intercessão de São João Batista, aceitai, Senhor, a nossa prece. Iluminai e fortalecei, Senhor, a vossa Igreja em sua missão profética, para que não se canse de anunciar o Evangelho da vida, da verdade, da justiça e da paz, nós vos pedimos. Por intercessão de São João Batista, aceitai, Senhor, a nossa prece. Iluminai e fortalecei, Senhor, os missionários e missionárias, religiosos e religiosas, leigos e leigas, para que diante das perseguições, eventos contrários ao Evangelho, não desanimem e jamais deixem calar a voz profética que anuncia o vosso reino, nós vos pedimos. Por intercessão de São João Batista, aceitai, Senhor, a nossa prece. Iluminai e fortalecei, Senhor, os vocacionados e os agentes de pastoral vocacional de nossas paróquias e diocese, para que cresçam e amadureçam em espírito missionário e profético, nós vos pedimos. Por intercessão de São João Batista, aceitai, Senhor, a nossa oferta. Iluminai e fortalecei, Senhor, as pessoas para que, a exemplo de São João Batista, encontrem no seu caminhar da vida a vocação que os realiza na sua caminhada, tendo presente que uma vocação acertada nos leva a uma vida feliz, nós vos pedimos. Por intercessão de São João Batista, aceitai, Senhor, a nossa prece. Iluminai e fortalecei, Senhor, os dirigentes dos países, especialmente aqueles que se encontram em guerras, para que, inspirados nos profetas que Deus envia ao mundo, sintam o chamado à conversão e busquem a fraternidade, a unidade e a verdadeira paz, nós vos pedimos. Por intercessão de São João Batista, aceitai, Senhor, a nossa prece. Acolhei, ó Pai, todas estas preces, com aquelas que sobem até vós do nosso coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos assentar, com o pão e o vinho, ofereçamos ao Senhor a nossa vida. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar
como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. É um milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Acorremos, Senhor, ao vosso altar, com a abundância dos nossos dons, celebrando com a devida honra o nascimento de São João Batista, que anunciou a vinda do Salvador e o mostrou presente no mundo. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, proclamamos hoje as maravilhas que operastes em São João Batista, precursor de vosso Filho e Senhor nosso, consagrado como o maior entre os nascidos de mulher. Ainda no seio materno, ele exultou com a chegada do Salvador da humanidade, e o seu nascimento trouxe grande alegria. Foi o único dos profetas que mostrou o Cordeiro Redentor, batizou o próprio autor do batismo nas águas assim santificadas, e derramando o seu sangue mereceu dar o perfeito testemunho de Cristo. Por isso, unidos aos anjos e a todos os santos, nós vos aclamamos jubilosos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Os céus e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo,
Senhor, Deus do universo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso arcebispo Peruso, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Por um instante recordemos os nossos falecidos. De modo especial, eles que se dedicaram a esta paróquia, já fizeram a sua Páscoa. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São João Batista, e todos os santos que neste mundo viveram a vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo que era dele, eu comerei agora. O sangue que era dele, meu será. A vida que era dele, eu viverei agora. O sonho que era dele, meu será. A farinha molhada na água é o pão. A farinha molhada na fé
Eis o sonho que o mundo não quis entender. Quem não comer não viverá. O corpo que era dele eu comerei agora. O sangue que era dele meu será. A vida que era dele eu viverei agora. O sonho que era dele meu será. Muita uva amassada no pé é o vinho. Muita uva amassada na fé é Jesus. Eis o sonho que o mundo não quis entender. Quem não beber não viverá. Oremos. Senhor, que nos alimentastes neste banquete sagrado, acompanhe-nos à admirável intercessão de São João Batista, que anunciou o vosso Filho, o Cordeiro que tira os nossos pecados e nos concede o perdão. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Temos a nossa oração a São João Batista. Ó glorioso São João Batista, príncipe dos profetas, precursor do divino Redentor, primogênito da graça de Jesus e da intercessão de sua Santíssima Mãe, vós que clama no deserto, preparais os caminhos do Senhor, e que fostes grande diante do Senhor, pelos sublimes dons das bênçãos, de que maravilhosamente fostes enriquecido, desde o seio materno, por vossas admiráveis virtudes, alcançai-nos de Jesus, ardentemente vos suplicamos, a graça de o amar e servir com extremado afeto e dedicação até a morte. Alcançai-nos também, excelso protetor, singular devoção à Virgem Maria Santíssima, que por amor de vós foi com pressa à casa de vossa mãe, Santa Isabel, para ser cheia dos dons do Espírito Santo e anunciar a vosso exemplo que devemos continuamente buscar a conversão, porque está em nosso meio aquele que não conhecemos e que vós não fostes dignos de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-nos a fazer penitência por causa das nossas faltas,
para que nos tornemos dignos do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Estamos certos de que, amando até a morte a Jesus e Maria, salvaremos nossa alma e no céu convosco e com todos os anjos e santos amaremos e louvaremos a Santíssima Trindade, entre gozos e delícias eternas. Amém. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós. Podemos nos assentar um instante, temos os nossos avisos pastorais. Antes de mais nada, convido a todos para amanhã nós podermos então participar ativamente da solenidade do nosso padroeiro às 19h30. Sei que o tempo vai prometer que vai ficar 1 grau só, né? Mas aí a gente vai ver quem de fato é persistente, né? É firme na fé. Quem sobrevive, né? Às provações também do clima. Também eu quero aproveitar para convidar a todos vocês para o próximo dia, depois do dia 28, então, ou melhor, dia 27, teremos a missa solene em honra ao Sagrado Coração de Jesus, aonde serão apresentados os novos candidatos do apostolado da oração. Dia 28, início da nossa festa social, a partir das 14 horas, com brincadeiras, comidas típicas, diversas quadrilhas. Terá umas às 16, uma às 16h30, uma às 17 horas, uma às 18h30 mais ou menos, e depois à noite haverá show ao vivo também. Dia 29, a partir das 11 da manhã, já teremos as barracas de comida típicas abertas e a venda das cartelas para o show de prêmios, que terá seu início às 14 horas. Também aproveito para convidar aos que gostam de dançar quadrilha, no dia 26, portanto, quinta-feira, às 19h30, nós estaremos ensaiando, então, aqui no pátio da igreja. Uma semana bem cheia, né? Então, tem, assim, para todos os gostos. E a gente também quer aproveitar, convidar os que puderem, quiserem, nos ajudar a montar o ambiente todo. A partir de quarta-feira, creio que já podemos começar já a montagem das barracas e do ambiente todo. Uma parte já está pronta, mas falta mais uma parte ainda. Beleza? Tem mais aviso, mas que depois, então, no momento oportuno, os transmitirei a vocês. Quase que eu esqueço, né? Agora teremos então um momento único, provocado por muitas vezes, por 3 anos, né? Então, o Frei Patucci, quero agradecer por estar presidindo a Eucaristia. Muito obrigado pelas belas e profundas palavras na sua reflexão. Agradeço o diácono Marcos, que voltou à nossa casa, agora vai estar aqui conosco. Então, ele também, o diácono Almir, iremos buscar fazer um trabalho em sintonia, em comunhão com a igreja diocesana e também com a igreja local. Agradeço então a todos e dali, após a bênção, nós vamos sair. O tempo não está chovendo, a gente vai aqui atrás,
em frente ao campo, teremos então um momento muito especial, preparado com muito carinho pelo Frei Felipe, que irá então introduzir a bênção do fogo, a bênção da fogueira de São João. Sentido teológico desse momento tão especial. Eu, assim, fui muito resistente a esse momento do fogo, por medo, por insegurança, mas eu sempre digo, sempre tem o dia certo. E o dia certo vai ser hoje à noite. Quem está aqui ganha, quem não está, perdeu. Vamos pedir a bênção do Senhor, levá-la ao nosso dia a dia, aos nossos lares, né, nessa alegria de estarmos celebrando o padroeiro da nossa paróquia. Então, a bênção, e depois seguimos, né, em procissão para acender o fogo, a fogueira de São João, né, com sentido, sinal, né, esse fogo, o qual João Batista, com o seu nascimento, com a sua vida, iluminou, né, para nos apontar o Cristo Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar São João Batista, padroeiro da nossa comunidade, vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. O Cristo Senhor, que manifestou em São João Batista a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em São João Batista nos ofereceu um sinal da caridade divina, vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Glorifiquemos a Deus com as nossas vidas. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Às margens do Jordão, João batizava o povo, dizendo que Deus iria instaurar um reino novo. Dizendo que Deus iria instaurar um reino novo. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciou o Salvador. Porque João Batista anunciou o Salvador. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciou o Salvador.